Bom, essa apresentação a gente vai ver um pouco sobre Open BIM, inteligência artificial e transformação digital no contexto da engenharia construtiva, ou seja, como é que é o futuro da engenharia e o impacto que esses termos e essas tecnologias vão ter no negócio. Meu nome é Marcos Granadeiro, sou do Construtivo, e a gente está há 25 anos no mercado, provendo tecnologia para o mercado de engenharia e especializado justamente em como a tecnologia é implementada para gerar benefício de negócio. Esses cenários, esses pontos apresentados são cenários muito comuns quando a gente fala em implantação de tecnologia. Então, implantar sistemas sem se considerar o processo, apenas uma entrega final. Então, meu contrato prevê entregar o relatório Y, o relatório X, e eu tenho que entregar esse diário de obra impresso, eu tenho que entregar esse checklist, mas não está preocupado em qual é o processo entre coleta da informação, transformação da informação, para chegar nesse relatório. Outro ponto, relativamente parecido, mas que um pouco diferente, é a questão de implantar uma tecnologia e tentar usar essa tecnologia para fazer o processo da mesma forma que era feito antes da tecnologia, o que não faz muito sentido, né? Muitas vezes também, embora o pessoal de um nível mais alto, um nível estratégico, se envolva na decisão tecnológica, mas a implantação fica geralmente para um pessoal mais operacional. E aí você tem um gap na expectativa versus a realidade. E o último ponto, que é um ponto bastante importante, é a questão da cultura da inovação. Nós, engenheiros, temos uma dificuldade muito grande em errar. E errar faz parte do processo de inovação. Quando a gente resolve montar um processo de inovação, um grupo de inovação, um núcleo de inovação, a gente só tem uma certeza que a gente vai errar. Quando erra, a gente tem que pivotar rápido, mudar rápido e tentar de novo. Normalmente o engenheiro fica preocupado por que errou e muitas vezes se congela, se deixa de fazer ou se faz com muito mais medo e devagar por conta do medo de errar. Isso tem que acabar, né? Isso tudo, de certa maneira, leva a uma coisa muito comum que é implantações do tipo, vamos implantar o BIM, sem um propósito, sem discutir processo, sem discutir o objetivo. E aí a gente tem fracassos e muitas vezes não se chegar naquilo que se queria em termos de negócio. Isso normalmente acontece porque o digital está desconectado do analógico. O que eu falo isso? Não adianta a gente se preocupar com softwares, com tecnologias, com plataformas, com tudo que há no digital, se os nossos processos, a nossa maneira de fazer engenharia, a nossa visão de negócio, a nossa estratégia ainda está no analógico. Então, coloquei algumas imagens de coisas de 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, e imagens do que nós temos hoje. Quais eram os computadores dos anos 2000, como é que a gente gravava com disk drive, speed drive, como é que a gente batia foto, como a gente falava, versus de como é hoje, e muitas vezes, como é que é o nosso processo? É muito comum as pessoas querem digitalizar um checklist e me trazer um formulário que foi feito há 20 anos atrás, quando a gente usava startup. Então, isso é um ponto a ser refletido. Esse não é um problema novo, é um problema que a gente tem com o BIM, esse é um problema que a gente vai ter agora com o IA, é um problema que a gente vai ter com OpenBIM, com blockchain e assim por diante. É o que a gente chama da transformação digital. Transformação digital não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com negócios como o nosso, que são negócios que nasceram antes da era digital, como que esses negócios têm que se transformar para se adaptar e continuar vivos, ou crescer nessa era nova, essa era digital. E agora, com o IA, isso está sendo catalisado de uma maneira absurda. Tá? O professor David Rogers, de Colômbia, ele cunhou esse termo foi ele que inventou, e ele nos diz que tem um playbook para isso, uma forma de fazer isso, pensar isso, essa estratégia. Você tem 5 domínios: consumo, consumidores, competição,
dados, inovação e valor. Só para ter uma ideia e entender o que é isso, obviamente aqui a ideia não é ficar explicando esse framework, até porque isso seria muito longo. A gente tem nesse framework aí uma coluna from and to, ou seja, de para, né? Então, os dados antes eram difíceis de você gerar. Hoje, dado é gerado de maneira quase que automática em todo lugar. Antes, o desafio qual que era? Como é que eu vou armazenar e como é que eu vou gerir esses dados? Hoje, isso não deve ser mais o problema. O problema deve ser como é que eu vou fazer esse dado virar valor agregado, como é que eu vou transformar esse dado em informação que tenha valor. Né? Outro ponto, para nós, principalmente na engenharia, a gente só fazia uso dos dados estruturados. Hoje a gente tem que fazer uso dos dados não estruturados. Um exemplo é nuvem de pontos, fotos, coisas desse tipo que são dados não estruturados. Como é que a gente usa isso? Né? Os dados estavam em silos. BIM é exatamente como é que a gente conecta esses silos. Né? E o dado era para... O foco principal do dado era otimizar processo. Agora, o dado é um ativo para a gente gerar informação e gerar valor disso. Então, a visão estratégica tem que ser diferente. Dentro desse contexto de dados, surge um termo que é Open BIM, um conceito que é Open BIM, que não tem nada a ver com software aberto, com software livre, tem a ver com o dado ser livre. Né? Então, independente do software que você usa para modelar, para gerenciar, para fazer os seus modelos, seus processos BIM, quando você opta por um processo Open BIM, você tem a garantia de que você vai ter o teu dado interoperável, ou seja, ele vai poder passar de um processo, de um sistema para o outro, de uma plataforma para outra sem problema. Né? Outro problema que tem, outra vantagem que existe é você conseguir, então, com isso, ter um domínio maior do seu dado e garantir que seu dado vai ser reusável a qualquer momento, inclusive no tempo. Temos que pensar que a gente está falando em ativos que vão ficar décadas. Algumas 50 anos, 100 anos, 30 anos, 90 anos, não sei. Como é que eu vou usar esse dado daqui a pouco, lá na frente? Né? Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, quais serão as empresas que vão estar vivas? Né? Quais softwares que vão existir? Como é que a gente vai consumir dado? Uma certeza é, esse dado, por ser um dado definido por uma ISO, por uma norma internacional, ele vai ser passível de ser usado. É por isso que a gente usa o Open BIM. Né? Então, assim, esse conceito Open BIM, numa estratégia, ele é muito importante. O tempo é curto hoje, não dá para a gente explorar mais um pouco isso, mas fiquem com isso em alerta. Okay? Isso é muito importante. Outro ponto importante é o seguinte, a gente está numa época, numa era da IA. Se houve de IA, e a IA realmente vai transformar. A gente está saindo do conceito de IA generativa, que se produz coisas, os agentes IA, em que ele vai começar a agir como realmente pessoas fazendo tarefas e resolvendo problemas. A gente tem 3 maneiras de armazenar informações e dados. A gente tem isso em documentos, em geometria e em dados. Esse gráfico de uma consultoria europeia mostra uma linha do tempo de 2010 até 2030. Eu não sei quão preciso é isso, mas a tendência de fato, é isso. Até alguns anos atrás, documentação era, talvez ainda seja, alguns um pouco mais atrasados, a maneira mais importante para a gente armazenar a informação. Seguido pela geometria, pelos modelos. Hoje a gente está vendo o reino dos modelos, né? Os modelos são mais importantes. E a tendência é que os dados sobressaiam. Por coincidência, esse gráfico, nós estamos em 2025, exatamente quando o dado está ficando flip para a documentação. Talvez no Brasil isso não seja verdade ainda, a documentação seja mais importante, mas a gente tem que entender que dado está sendo cada vez mais importante, principalmente porque nós vamos usar isso com IA. Né? E o que é um BIM Data Driven? Esse aí é um exemplo. Esse é um exemplo de uma vetorização de uma escola, em que a gente não está preocupado com a geometria. Tem a geometria, a gente vai ver a geometria agora aqui do lado direito da tela, que eu estou vendo em 2D na escola, daqui a pouco a gente vai passar para o 3D, mas o principal não é isso, o principal é o dado. Então, eu tenho aí uma escola,
eu tenho todos os ambientes, a sala de reunião, a diretoria, e eu consigo, ao acessar um determinado ambiente, que é o caso que eu estou acessando aqui a diretoria, estou vendo o 3D da diretoria nesse caso, eu faço o que aí? Eu consigo vincular não só a geometria, que é o modelo que a gente está acostumado, com os dados, que é o que estão nas outras duas telas. Então, eu tenho itens no room, né, no espaço. Então, quando eu clicar naquela cadeira, eu estou vendo não só a cadeira, mas todas as informações de dados associadas àquela cadeira. E o volume de dados é muito maior do que aquela representação geométrica da cadeira. E muito mais importante para o processo. Isso é data-driven. Being data-driven. Uma aplicação de IA para data-driven é essa aqui. Então, a gente agora vai começar a ter cada vez mais a interação. Assim como a gente tem com a Alexa, que a gente conversa, né? Então, aqui esse caso, eu pedi para esconder o bus, o ponto de ônibus. Agora eu pedi para mostrar a cota das identificações. Vou pedir para zerar. Agora eu vou pedir para isolar as vigas e colunas da minha pista. Então, eu não preciso mais saber navegar pelo modelo. Eu converso com o modelo. Esse é um caso, uma solução de Singapura, o Fulcrum da Liptop, por exemplo. Então, você conversa com o modelo e você vai pedindo coisas para ele. É um exemplo de aplicação em que o IA está por trás, o dado está por trás, que nos permite fazer isso. Outros exemplos de IA. Tem um bastante gritante, é uma empresa de arquitetura americana, em que você faz um croquis na mão, aperta um botão, como ele faz casas, e automaticamente as casas têm um padrão definido, ele consegue, de uma casa, de um desenho à mão, pedir para a IA gerar um modelo 3D já para orçamento, já discutir como é que vai ser a venda da casa. Então, é um processo de projeto, o processo de grande parte do que seria engenharia consultiva foi consumido na IA. Uma coisa, logicamente, muito simples, muito objetiva, mas já está acontecendo e é real. Um outro caso, esse é o caso nosso aqui, você tem um modelo BIM, você tem um dado não estruturado, que é a nuvem de pontos, e você vai lá e você coloca e você vai fazer o avanço físico da obra, tanto quantitativo quanto qualitativo, usando isso. Então, ali eu estou, o que está em amarelinho já foi construído, o que está incompleto, o verdinho está perfeito, e eu consigo ver pilar por pilar, e quando eu olho no pilar, eu consigo ver qual é a deformação, desvio, entre o modelo BIM e o executado que veio da nuvem de pontos. Eu consigo modelar, gerar relatórios, tal. Então é uma maneira diferente de fazer o acompanhamento de obra, totalmente muito mais visual, muito mais preciso, porque nós estamos realmente pondo uma geometria real e é projetada juntas aí. O outro caso de aplicação de IA, bastante possível, é isso. Então tem uma nuvem de pontos feita por drone, e eu consigo usar a IA para fazer a vetorização e a engenharia reversa para eventualmente fazer uma correção, um estudo, ou fazer uma atualização de uma estrada já existente. Ou esse outro caso que está passando agora, que eu coloco um gabarito do meu trem e eu peço para ele analisar onde que eu vou ter clash de vegetação, que cresceu, coisas do tipo, para pedir para manutenção resolver. Então, são novos fluxos de engenharia que é possível a gente criar usando o IA. Então, a gente tem que pensar agora, eventualmente, os tipos de serviços que a gente pode começar a criar. Alguns outros exemplos, agora para falar um pouco também do nosso mindset, do que a gente falou no começo. Aqui é um exemplo clássico. Eu comecei a minha vida fazendo justamente isso, ou seja, modelagem de terreno, um software chamado Civil, que hoje é da Autodesk, só 25, 30 anos atrás. E depois eu fazia a seção transversal, calculava volume, esse tipo de coisa. De maneira offline. Né? Isso aqui é o nosso visualizador. Nós temos uma plataforma de gestão de obras. Esse é o visualizador online. Então, a gente fez um voo de drone, esse voo de drone gerou uma nuvem de pontos, e de maneira online, em tempo real, dá para você calcular cota, calcular declividade, calcular volume, calcular seção, ou seja, deixou de ser uma atividade offline para estar disponível online, em tempo real, do jeito que o cliente quiser. Eu apertei um volume, um botão já calculou o volume, e assim por diante. Então, como é que eu repenso a minha engenharia?
aquele monte de planta e desenho, serviço de engenharia para calcular volume de seção, perdeu o sentido. Por quê? Porque agora se faz isso online. Obviamente, com que precisão, para que tipo de serviço, para que tipo de obra, para que tipo de proposição. Esse tipo de coisa que a gente, como estratégico, tem que discutir. Então, por exemplo, agora para você fazer uma sessão, você aperta um botão, aperta ali, faz a sessão, exporta, joga, tal. Então, tudo é muito rápido. Pronto. Né? Exporta, faz, assim, faz do outro lado, assim por diante. Faz um novo perfil, clica ali, para ali, pá, pá, fum, foi. É tudo muito rápido. Este último caso que eu vou trazer, esse caso é um caso de um escaneamento. Esse scanner, eu acredito que todo mundo já conheça, não é nenhum mistério, um escaneamento, um scanner a laser dinâmico. Mas aqui o caso não é nem esse. O caso aqui é que você imagina que eu saio escaneando, levo isso para o escritório e faço o que a gente chama do mesh, que seria a malha, o 3D do que eu escaneei, faço um clash, esse mesh com o projeto, e com isso eu tenho o quê? Eu vou ter as sessões com a minha sobre e minha super escavação, em questões de muito pouco tempo. Isso não é feito da maneira tradicional, que é alguém escaneia, depois de alguns dias eu recebo uma imagem, eu dou para alguém analisar. Não. Isso aqui foi feito 8 minutos para captar a informação, escanear, 22 minutos para processar esse escaneamento, mais 15 minutos para fazer essa análise e gerar o resultado. Então, entre eu sair do meu escritório, de fazer o levantamento e ter o resultado, deu 45 minutos. Então, na prática, como que eu vou fazer agora vender um serviço de engenharia? Qual que é a melhor maneira de vender um serviço de engenharia, já que eu consigo fazer isso em tempo real? Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente, como estratégico, tem que pensar. Tá bom? Era isso que eu tinha que falar, era dar um insight um pouco sobre o que é transformação digital, quão importante é a gente, como estratégico das empresas, pensar em como aplicar a IA, principalmente, tá, que vai revolucionar, e o que eu mostrei não é nenhuma franja do que está acontecendo, tá? E como que a gente tem que repensar nosso produto, nosso serviço de engenharia. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá aí a informação do meu LinkedIn, dos meus contatos, e ficamos à disposição, tá bom? Muito obrigado.